Vamos por início, então, nossa audiência pública quadrimestral de prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde. Cumprimento a todos os representantes, os senhores deputados, a senhora deputada, membro da Comissão de Saúde. Acabamos de fazer a nossa reunião ordinária, estamos retomando, então, agora iniciando a audiência pública. Cumprimento também a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, em nome da Superintendente de Planejamento de Saúde, Carmen Regina Delciovo, em seu nome a toda a equipe da Secretaria de Estado de Saúde, vejo a Raquel, enfim, depois podemos ir também identificando. Também cumprimento o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, que estão presentes também, doutor Luciano, do Ministério Público Estadual, e também do Ministério Público Federal, o procurador, que está presente também aqui nessa nossa reunião. Temos, portanto, o doutor Cláudio Cristani também presente, a quem saudamos. Saudamos também representantes do Conselho Estadual de Saúde, vejo aí o Gilberto Scusiato, e vejo outras lideranças que depois nós podemos ir identificando. Mas eu passo logo de imediato para Carmen Regina, que é a superintendente de Planejamento e Saúde, e nesse ato representa o secretário André Mota, para que possa fazer, então, a apresentação, e depois nós vamos abrindo aqui também os debates que forem necessários, conforme também forem solicitados pedidos de palavra, que poderão ser solicitados pelo chat ou até mesmo abrindo o microfone e se manifestando. Contigo, então, Carmen. Bom, então, bom dia novamente, deputada Neudi Sareta, todos os deputados, os colegas presentes, o Conselho Estadual, os demais representantes. Eu vou colocar a apresentação e aí vamos ver se vocês conseguem visualizar. Eu tenho que abrir ela, né? Por isso que não está, desculpa. Área de trabalho. Aqui. Ainda não está vendo, né? Modo apresentação. Logo. O pessoal da nossa retaguarda aí tem que autorizar, você já autorizou para que ela possa colocar na tela. Está necessário? Eu acho que é. Lá em cima, em visualizar. Tela cheia, né? Isso. Vamos ver se está aparecendo. Aparece para vocês a apresentação? Ainda não. Não? Será que eu tenho que fazer de novo, então? Agora sim. Agora apareceu? Ótimo. Sim. Então tá. Bom, então eu vou iniciar a apresentação, depois a equipe da secretaria também está presente para poder responder se tiver alguma pergunta, além do que nós vamos apresentar. Eu destaco que essa é uma apresentação resumida, foi entregue também um relatório detalhado do que está aqui sendo apresentado nesse momento. Para começar, não passa, agora deu. Bom, essa apresentação, ela atende ao artigo 36º da Lei Complementar 141, e ela diz que nessa apresentação nós temos que mostrar o montante e a fonte dos recursos aplicados no período, que é o segundo quadrimestre de 2020, período de maio a agosto, as auditorias realizadas nesse período, a oferta e a produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. A gente sempre destaca nessas apresentações que nós temos na questão da produção dos serviços, que é dos serviços ambulatoriais e hospitalares, um delay de 1 mês no período apresentado, porque a produção disponível pelo DataSUS, que é o Sistema Oficial do Ministério da Saúde, ela está no momento disponível até julho, e a nossa apresentação ela deveria constar até agosto. Então, sempre a gente destaca que nesse ponto nós temos 1 mês, mas o período de comparação com o ano anterior também obedece ao mesmo período, maio a julho, para a gente poder ter um período de comparação e análise. Iniciando, então, pelo montante e fonte de recursos aplicados no período e a dotação orçamentária por unidade gestora,
Já deve ser também sempre do conhecimento que nós temos 3 unidades gestoras. A unidade 48091, que é o Fundo Estadual de Saúde, a 48092, que são os investimentos com recursos externos, financiamentos, e a 48093, que é o recurso dos hospitais filantrópicos da legislação aprovada na Assembleia. Então, a dotação orçamentária, ela está em 4 bilhões e 500 milhões de recursos que nós temos para trabalhar na área da saúde, considerando que desses recursos, cerca de 70% são fontes próprias do Estado, fonte 100, e 30% das demais fontes, então, que são as outras fontes federais e financiamentos. Com relação à dotação orçamentária, nas 3 dotações, 3 unidades gestoras, o valor empenhado, liquidado e pago, nós temos, então, do valor empenhado, liquidado e pago, um destaque que nós temos que fazer, que apesar da pandemia, o valor pago se aproxima de 100%. Então, na estimativa do empenhado até o segundo quadrimestre, o valor liquidado, que é quase 100% também, e o valor pago. Então, mesmo com a pandemia, a Secretaria de Saúde conseguiu, na sua gestão, otimizar a sua estrutura financeira e administrativa para honrar com os seus pagamentos. Fazendo um discriminador, um detalhamento da unidade gestora 48091, considerando todas as fontes, a fonte própria e as demais fontes, nós detalhamos os programas também, para deixar mais claro, os programas que fazem parte dessa unidade gestora, então todos eles, considerando o valor empenhado, o liquidado e o pago. Da mesma forma, então, deixando mais claro todas as áreas que fazem parte, todos os programas dentro dessa unidade gestora. Considerando, então, que esse é um pedido da Alesc também, nas outras prestações de contas, que a gente especifique o Tesouro do Estado, a fonte 100, dentro dessas unidades gestoras, na unidade gestora Fundo Estadual de Saúde, somente de recurso estadual, então fonte própria, o quanto foi empenhado, liquidado e pago. Continuando, então, nós também detalhamos as subações dentro da gestão do SUS, dos programas, né, para também deixar de forma mais detalhada. Então, dentro do programa Gestão do SUS, nós temos as subações para a gente entender aonde esse recurso foi investido, considerando aqui os recursos do Tesouro Fonte 100. Então, nós temos aqui todos os programas, que já são programas que são de ano a ano trabalhados por dentro pela Secretaria, e o montante, então, do valor empenhado, liquidado e pago. Então, nós temos, por exemplo, todo o fortalecimento da residência, a questão dos atendimentos às demandas judiciais, que é um peso bastante grande para o orçamento estadual. Temos também algumas obras e equipamentos, as emendas impositivas, que também nós tivemos nesse ano um pagamento de 99,58% dos valores que foram empenhados e liquidados, é um diferencial para esse momento. E também trouxemos do recurso do Tesouro do Estado o Programa de Vigilância em Saúde, com as ações, o maior valor dentro da realização de exames e ensaios de interesse no LACEN, que é até pelo momento que vivemos de pandemia, onde também o valor do segundo quadrimestre já está em 81% empenhado e desse liquidado e pago. Considerando também a atenção primária, que é uma ação importante da Secretaria para fortalecimento das ações no âmbito dos municípios, também os programas dentro da fonte 100, então fonte própria do Estado, dentro dessa subação, atenção primária, atenção à saúde, atenção primária, considerando também os valores empenhados até o segundo quadrimestre, praticamente 100% liquidado e 100% pago. O programa de média e alta complexidade, entrando aqui também ações de combate e enfrentamento ao Covid, recursos do Tesouro do Estado. Nós temos também a manutenção das unidades próprias, um valor também empenhado, liquidado e pago, e todas as demais ações, que são ações assistenciais que envolvem atendimento hospitalar, a central de regulação, tratamento fora domicílio, também com 99,87% empenhado, em torno de 60% liquidado, e desse liquidado praticamente 100% pago. Considerando a assistência farmacêutica com recursos do Tesouro, também fonte 100, recurso estadual. Nós temos, então, o valor de distribuição do medicamento do componente especializado, que é o de responsabilidade do Estado,
até o segundo quadrimestre, 76% empenhado, desse praticamente 90% liquidado e 60% até o momento pago. E o repasse também para os municípios no componente básico, 60% empenhado, 80% liquidado e desse 100% pago. O Fundo Catarinense, então, é a outra unidade gestora, a 48092, Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde, considerando todas as fontes. Nessas todas as fontes, nós tivemos o empenhado de 21,99%, 100% liquidado e 100% pago, com aquisição de equipamentos e material e algumas questões de reforma, considerando que esse 21% tem a ver também com o andamento da obra, como é a aquisição de material, tem questões de liberação para aquisição que não levam, às vezes, um período de tempo maior do que o esperado. A unidade gestora 48093, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, nesse nós tivemos a situação da pandemia. Esse recurso ele é majoritariamente utilizado nas cirurgias eletivas, por isso nós tivemos até o segundo quadrimestre um percentual menor do que o ano anterior, 44,52%, considerando o longo período de suspensão das cirurgias eletivas, mas desse valor empenhado, 91,62% foi liquidado e desse 100% pago. A unidade 48093, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, o recurso do Tesouro Fonte 100, mais ou menos o mesmo valor, né? 40% atenção à média e alta complexidade, o repasse conforme a lei para os filantrópicos 45%, e desses, então, 90% liquidado, 100% pago. Só discriminando. Um ponto também que nas outras audiências públicas foi solicitado, que a gente trouxesse a informação com relação às comunidades terapêuticas. Então, esse é um recurso de fonte 100, recurso próprio do Estado. Esse recurso, até o segundo quadrimestre, 79% está empenhado, desse 80% liquidado e praticamente 100% pago, então, nessa ação, que é uma ação custeada com recurso próprio do Estado. Nós trouxemos também o percentual da aplicação do recurso em saúde, considerando que a Fazenda liberou até o momento informações até junho de 2020. Então, a gente já se compromete de antemão, assim que tiver a informação da Fazenda até agosto, que a gente possa também estar trazendo para vocês a informação atualizada do cálculo das despesas próprias em ações de serviços de saúde e qual é o percentual aplicado dentro do orçamento do Estado. Com relação à avaliação qualitativa dos programas, que são gestão do SUS, vigilância em saúde, atenção primária, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar e assistência farmacêutica, a gente traz algumas informações. Então, nesse momento, nós tivemos menos informações que vocês vão perceber com relação às ações de uma maneira em geral, porque no período de maio a agosto foi o período de alta incidência na pandemia do Covid do Estado, e esse detalhamento eu vou fazer posterior das ações que a gente fez enquanto Secretaria do Enfrentamento ao Covid. Mas nós tivemos um destaque, que foi muito comentado, né, e pela mídia até, que foi a aquisição de uma mesa cirúrgica para o Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é o hospital referência em ortopedia para o estado como um todo, especificamente nessa área de coluna, e ele adquiriu, então, o estado adquiriu para uso um aparelho especial e uma mesa cirúrgica, melhorando as condições para tratamento no estado das lesões, trazendo, então, mais segurança ao paciente durante o ato cirúrgico e ampliando a capacidade desse serviço para a ortopedia na área de coluna. Também nós tivemos nesse período a informação na imprensa que houve um aumento na doação de órgãos. Nós sabemos que isso também foi, durante esse período, até o dia de hoje, até há poucos dias teve uma nova informação com relação à mudança nesse aumento ou diminuição, considerando que alguns transplantes foram também suspensos com relação à pandemia Covid e não puderam ser realizados, principalmente o transplante de córnea. Mas nesse momento que nós estamos avaliando até agosto, ainda a gente tinha um aumento comparando com o ano anterior, 2019. Passando agora para a produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, avaliando o ano 2019, o mesmo período 2020, nós observamos que em relação à quantidade aprovada no período para os procedimentos ambulatoriais, não houve muita diferença comparando 2019 e 2020. Um pouco menor a questão do valor,
por esses procedimentos, então, provavelmente, procedimentos de menor complexidade foram realizados, o valor um pouco menor. Isso considerando que, nesse período, nós tínhamos a pandemia. Quando nós olhamos o período também e a produção hospitalar, aí o impacto da pandemia foi maior. Então, no ano de 2019, o período de maio a julho, nós tivemos 134.283 AIHs aprovadas, internação hospitalar para tratamento. No mesmo período 2020, nós tivemos 91.619 internações hospitalares. Lembrando que esse impacto está relacionado à suspensão dos atendimentos seletivos, às cirurgias eletivas que nós tivemos nesse período. Então, isso é esperado que aconteça. As auditorias do segundo quadrimestre, nós tivemos 76 processos novos, processos concluídos e arquivados 10, 3 encaminhados ao Ministério Público, 3 encaminhados a órgãos de classe e 26 notificações e advertências emitidas. 5.590 IHs foram analisadas e 3 auditorias em loco foram realizadas pela equipe central para esse período. Agora eu vou me detalhar um pouquinho a apresentação com relação ao coronavírus, ao enfrentamento do coronavírus nesse período, então, de maio a agosto de 2020. Lembrando que, nesse período de maio, que é essa marcação aqui, até agosto, 31 de agosto, a curva estava ascendente, tanto na questão dos casos confirmados, quanto na evolução dos óbitos no estado de Santa Catarina. Então, nós estávamos num momento muito sério do enfrentamento e do acompanhamento dessa pandemia no estado. Nesse momento, nós já tínhamos 295 municípios com caso confirmado e 208 municípios com óbitos registrados. O comportamento da doença, sexo masculino e feminino, mais ou menos a mesma quantidade, e a quantidade de pessoas por faixa etária atingidas pela pandemia, majoritariamente população jovem, com relação ao número de pessoas com casos confirmados, e quando nós olhamos os casos de óbitos, já muda um pouco a faixa etária, passando para as pessoas que têm maior idade. O percentual de óbitos também é importante analisar. Quando nós começamos, 1º de agosto de 2020, 4,1% dos óbitos, o total dos óbitos no dia. Quando nós terminamos 31 de agosto, 0,2%. Então, mostrando que as ações que foram tomadas durante esse período, elas foram eficazes para o enfrentamento da pandemia, reduzindo o percentual de óbitos diário e fazendo com que a gente estivesse no cenário hoje já de redução da pandemia. Também a taxa de letalidade é um destaque no país. Santa Catarina continua com o melhor cenário, com o menor número de óbitos pelo total de casos de doentes que tiveram no estado de Santa Catarina. E isso já acontecia também lá no até o mês de agosto. No cenário do mês de agosto, a gente ainda estava saindo de julho, entrando em agosto, uma taxa de ocupação alta ainda das UTIs, considerando que julho foi o nosso pico e nós tivemos uma alta taxa de ocupação e mesmo assim nenhuma pessoa no estado de Santa Catarina teve problemas de morrer por falta de assistência. Todos tiveram acesso ao serviço de saúde. Esse é um mérito de todo o estado de Santa Catarina, da ação conjunta de todos os hospitais, municípios, estado, governo federal, população, todos os que estiveram envolvidos, que fez com que a gente tivesse um dos melhores resultados no país no enfrentamento à pandemia. Aqui mostrando o detalhamento da taxa de ocupação, uma alta taxa de ocupação na UTI, considerando que aqui é todos os tipos de internação, não só Covid, mas uma alta taxa na população adulta, que foi a mais afetada pela pandemia. Aqui mostrando as amostras recebidas no LACEN, os não detectáveis, que eram as amostras que deram não detectáveis na linha verde, e os casos detectáveis na linha vermelha, os laranja, a quantidade de amostras que o LACEN recebeu. Então, mostrando nesse período que nós temos aqui de julho até agosto, o aumento do número de amostras coletadas, o começo da redução dos casos positivos, com relação às amostras coletadas. E aqui a gente teve, durante o mês de julho, o encontro, em quase 50% das amostras que vinham para o LACEN davam positivas, mostrando a alta circulação viral na população catarinense. Aqui o tempo médio também de liberação para resultados no LACEN, período aqui de março a agosto, mostrando que em agosto o tempo médio para a liberação do resultado a partir da chegada da amostra no laboratório é de 2 dias.
O envolvimento, então, nesse enfrentamento de toda a rede hospitalar, com hospitais municipais, filantrópicos, estaduais próprios, OS e hospitais federais, no estado como um todo, ampliando a rede hospitalar com leitos de UTI, 677 novos leitos, no momento já em agosto, com 56 hospitais cadastrados para o enfrentamento à pandemia, havendo ampliação em todas as regiões de saúde do estado. O coronavírus também, ele trouxe habilitações para atendimento nos leitos de UTI, então, em agosto nós tínhamos 612 leitos de UTI habilitados, trazendo recursos para os municípios e para os estados, de acordo com a gestão hospitalar, e desses 31 leitos eram pediátricos e 134 leitos também adultos aguardavam habilitação no Ministério da Saúde para atendimento. Esse enfrentamento do coronavírus também trouxe novos equipamentos, tanto equipamentos hospitalares quanto um grande mudança possível no estado, que fica também pós-pandemia, que é a questão do transporte interhospitalar, com a doação recebida de 7 ambulâncias para transporte entre os hospitais, além dos equipamentos que possibilitaram a ampliação dos leitos de UTI no estado. A Secretaria também, naquele período, já enfatizava a necessidade da chamada para a população com relação à prevenção, uso de máscara, álcool gel, evitar aglomerados, e isso se mantém, considerando que no momento atual é um dos pontos mais importantes para a gente evitar surtos e aumentos de casos. Então, ao cumprimento das regras para a liberação dos serviços que estão sendo construídas e também o envolvimento da população para evitar a transmissão rápida, como a gente teve no mês de julho no estado de Santa Catarina. A equipe, dentro do todo o enfrentamento, construiu 69 portarias, 175 boletins epidemiológicos, 26 diretrizes sanitárias para atividades econômicas, 84 notas técnicas para profissionais de saúde e 80 boletins de alerta para as regiões de saúde, orientando para o enfrentamento dentro de cada segmento. Nesse período também, nós tivemos uma parceria bastante importante no potencial para melhoria dos atendimentos dentro das unidades hospitalares e unidades de pronto atendimento, que foi a parceria com a HCOR. Essa parceria, ela possibilita um canal de comunicação das equipes com a equipe de referência do HCOR para apoio e atendimento matricial, então para tirar dúvidas, tanto no diagnóstico quanto no enfrentamento. Nós conseguimos também que o Estado ampliasse isso para atenção primária, então hoje tem um número de 0800, em que a equipe do HCOR, já desde agosto, ela está apoiando desde a equipe de atenção primária, a equipe das UPAs e a equipe dos hospitais com o telefone 0800 para que faça o atendimento. O telefone é esse aqui, 0800 116 1291, tira dúvidas quanto a diagnóstico e ao tratamento que a pessoa possa estar precisando para aquele momento. Também nós temos, dentro dessa parceria, a visita técnica da equipe da UTI, do HCOR, para as UTIs COVID, então eles chamam de uma visita guiada, que é, na verdade, a discussão de caso, de algum caso mais crítico de atendimento, que a equipe do HCOR dá apoio para os profissionais, principalmente das equipes que são novas, as novas equipes dentro do estado que são UTIs COVID, que antes não tinham UTI, que possam estar tendo esse apoio de uma equipe que é especializada já nesse atendimento. Então, nós consideramos bastante importante esse suporte técnico do Hospital do Coração de São Paulo, que a partir do PROAD SUS o Estado aderiu. Outra parceria que iniciou também nesse período e que hoje vai para a Câmara Técnica para aprovação e implementação a partir agora de outubro, é o Sistema Coronadados. A Fiesc ofertou para Santa Catarina, municípios, um sistema que permite o monitoramento dos pacientes. A Secretaria de Estado vinculou a informação da notificação dos casos para serem levados a informação dentro do Coronadados e notificar o município e a equipe de saúde, e a partir disso o agente comunitário vai poder estar acompanhando pelo sistema os pacientes confirmados e suspeitos de Covid, e esse Coronadados, ele emite uma chamada diária para a pessoa responder por telefone como que ela está se sentindo. Além disso, outra ação importante que nós também estamos somando a esse sistema, que vai ser opcional para o município, se ele tem sistema próprio, ele usa o dele, se ele não tem, ele usa o Coronadados, e a Fiesc liberou sem custos.
Nós temos também, nesse momento, recebido da Fiesc uma doação de oxímetros. As evidências têm mostrado a importância do acompanhamento com a oximetria de pulso no domicílio das pessoas que estão em acompanhamento sintomáticas, suspeitas ou confirmadas, e nós vamos estar distribuindo, a partir da semana que vem, um quantitativo por município, para que as equipes de saúde, em especial o agente comunitário, possa estar orientando o uso no domicílio e acompanhando o paciente para que ele possa acessar o serviço de saúde no caso dele ter uma hipóxia, ter uma diminuição, então, da oximetria de pulso. Então, nesse sentido, é bastante importante essa ação, porque nesse momento que agosto e hoje também, o monitoramento para que a gente acompanhe e as pessoas acessem o serviço de saúde a partir dos primeiros sintomas e ela possa ter o melhor atendimento de acordo com a sua necessidade. Então, é um ponto essencial. Aqui mostra a parceria, a Fiesc está trabalhando com as empresas, então o Coronadados ele está sendo disponibilizado para todas as empresas de Santa Catarina, para que possam monitorar os trabalhadores, partindo também de que o trabalhador com sintoma, ele é afastado, ele é testado, e ele tem também a diminuição da transmissão dentro do ambiente de trabalho, e o compromisso, então, da Secretaria de Estado com o COSEMS é levar para a atenção primária para que possa monitorar a família desse trabalhador e mesmo o trabalhador, né, no segmento dos casos confirmados ou suspeitos para COVID, para que a gente diminua o agravamento e diminua a ocupação dos leitos de UTI, intervindo precocemente na situação de acordo com a necessidade. Nesse período também houve divulgação na imprensa da parceria para pesquisas com relação ao coronavírus, o enfrentamento. Então, parceria com a FAPESC, 2.200.000 foram liberados do Fonte do Estado para estudos que estão em andamento com relação a... Foram selecionados por uma equipe técnica, quais seriam os estudos aprovados, e eles estão em andamento com relação à pandemia, pontos importantes no Estado. Também participamos de pesquisa a nível nacional, com o Hospital Israelita Albert Einstein, o HCOR, o Sírio-Libanês e a Rede de Pesquisa e Terapia Intensiva, uma pesquisa chamada Coalizão Covid, que também avaliou a questão dos tratamentos para os pacientes com casos de Covid. Com relação às fontes federais que o Estado recebeu, considerando que o Estado receber é para uso dos seus hospitais próprios ou também para aqueles que ele tem contratualizado, que ele precisa repassar o recurso, então, tanto para custeio das AIHs clínicas quanto o custeio das AIHs utilizadas nas UTIs. Nós temos também as diárias de UTI e habilitações, esses são os recursos das portarias que o recurso foi para a fonte do Estado, 230 milhões, considerando que é para o uso dos hospitais próprios, para o enfrentamento também na aquisição de insumos, que estava previsto em algumas portarias, e medicamentos, EPIs, e também para o repasse para o serviço, no caso dos hospitais que são contratualizados e que o Estado é o gestor desse contrato. Com relação às despesas empenhadas, liquidadas e pagas com fonte do recurso coronavírus, nós trouxemos também as fontes que foram utilizadas no enfrentamento do coronavírus. Para deixar, isso está também disponível no CIGEF, também dentro do coronavírus.saude.sc.gov, coronavírus, www.coronavírus.sc.gov.br, né? Então, esses foram as fontes dos recursos, incluindo a doação da LES, que foram utilizados recursos dos anos anteriores, doação do TJ, e outros recursos fundo a fundo também, que foram utilizados para enfrentamento Covid dentro das diversas ações que foram necessárias. Então, essa foi a apresentação que a equipe técnica organizou. A gente abre agora, estamos à disposição para as perguntas que possam ter com relação a essa apresentação. Eu vou retirar do modo apresentação. Tenho que abrir... Aqui, né? Stop share. Muito bem. Muito obrigado, Carmen, pela sua apresentação do relatório. Vamos, então, agora, identifico o doutor Ramon Tartari, também está aí, né? Da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos identificando aos poucos aqui. Eu deixo a palavra livre, então, para
o início dos debates. Quem desejar fazer uso da palavra, por gentileza, pode abrir o microfone, se manifestar ou ir sinalizando aqui que nós vamos identificando. Não há inscritos ainda. Bem, enquanto alguém vai preparando para fazer as suas manifestações, eu queria também, Carmen, eu estava observando, né? Nós sempre olhamos aquela questão do percentual, né? Percebemos aí um percentual de 13,38, né? O nosso sonho aqui é que nunca baixasse de 15%, tanto é que nós aprovamos uma emenda constitucional nesse sentido e que, infelizmente, depois foi tida como inconstitucional. E mesmo durante a pandemia, aí não chegamos a retornar esse percentual de 15%, né? Estamos aí com 13,38% até julho, né? Se não me engano, que você falou que está atualizado. Então, é claro, a pandemia, mais do que nunca, mostrou como é fundamental o investimento em saúde, né? Quem quebra a economia é a saúde, né? Que foi, às vezes as pessoas dizem, mas o estabelecimento fechou porque teve que fechar lá aqueles 15, 20 dias. Não, fechou porque teve uma pandemia, né? E mesmo abertos os estabelecimentos, a população não volta imediatamente porque tem uma pandemia. Então, essa questão da aplicação dos recursos, nós continuamos assim cobrando que sejam feitos em maiores montas. Agora, por um outro lado, Carmen, você confirma isso, a questão agora entre o empenhado e o liquidado está mais próximo, né? No passado a gente via muito esse distanciamento, esse está mais próximo daquilo que está sendo empenhado e de fato pago, é isso? Liquidado e de fato pago, né? A deputada Neudi Sareta, a Cláudia, que é a coordenadora do fundo, ela está também presente na reunião, mas é só enfatizando que esse percentual é junho, porque foi liberado em julho, mas é junho, então a gente espera que ele mude, né, que é o terceiro bimestre, na verdade, que a gente tem só a informação. Mas considerando a sua fala, sim, né, a gente tem uma diferença muito menor, e a Cláudia até, que está coordenando essa área, pode fazer uma fala. Cláudia, por favor. Pode, se ela Cláudia, pode falar. Não identifiquei ainda qual é o... Bom dia, senhores. Bom dia. Tudo bem? Agora te achei aqui. Você não está com a câmera ligada. Se puder ligar a câmera, seria... Espera aí só um minutinho. Aqui. Ali, ótimo. Cláudia Jimenez. Sim, bom dia, senhores. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós estamos colocando nossa qualificação técnica no trabalho, na prestação de contas. Parabenizo aí a apresentação da Carmen, excelente. Ela trouxe os números muito bem apontados. E o que a gente, nós, Secretaria da Saúde, trazemos nesse momento é um trabalho em conjunto, um trabalho técnico muito bem apoiado pelo secretário Dr. André, onde nós estamos conseguindo minimizar, entendeu, os recursos, né, minimizar a execução dos recursos, tentando trazer e colocar em dia as nossas dívidas, colocar em dia os nossos pagamentos. O trabalho ele tem sido intenso. A equipe tem auxiliado a Secretaria da Fazenda, com o apoio do secretário. Nós temos conseguido minimizar essa diferença entre o que está empenhado, o que está liquidado e, efetivamente, o que deve ser pago, né? Temos trabalhado aí os 3 meses e isso tem realmente reduzido e trazido, entendeu, de volta fornecedores, entendeu, a lisura de trabalho da Secretaria da área técnica. Obrigado, Cláudia. A Cláudia, que é coordenadora do Fundo Estadual de Saúde. Vejo também o Luciano, que é superintendente da gestão administrativa, também participando. A Raquel, já citamos anteriormente, superintendente de vigilância em saúde. Continua livre a palavra da Raquel, pois não?
Com a palavra, Raquel, que é a nossa superintendente de Vigilância e Saúde. Então, eu cumprimento novamente a deputada Sareta, os deputados que estão aqui, estou vendo o Coronel Mocilim, deputada Ada De Luca, deputado Ismael, deputado Vicente, aos colegas da Secretaria, Gilberto do Conselho de Saúde, os promotores. A Carmen, quando apresentou, ela mostrou também a evolução ali da questão do coronavírus, e vocês acompanharam desde o começo, tivemos alguns momentos com dificuldades na relação de exames, porque o Ministério centralizou a distribuição aí de kits, mas em seguida, com aquisições também por parte aqui da Secretaria, nós normalizamos, e hoje temos bastante agilidade ali nos resultados tecnicamente no nível internacional, né? E o LACEN, como a Carmen mostrou em gráfico, já constata há algum tempo a queda da positividade. O que eu quero colocar é que nós estamos entrando num outro momento da pandemia, que nosso plano de retomada, né, das atividades e da economia de modo geral, nós estamos no momento agora do declínio da transmissão, ainda de modo lento, né? E concluindo aí os regramentos para deixarmos as coisas regradas por faixa de risco, à medida em que a nossa matriz vai apontando melhorias no cenário das atividades liberadas. Então, o trabalho hoje é bastante intenso neste pós-pico da pandemia, o preparo da equipe da Vigilância Epidemiológica Central e também preparando os municípios para estarem monitorando os surtos que certamente teremos, né? É assim no mundo todo, né? Teremos surtos, teremos já trabalhando aqui as medidas de rastreabilidade, de isolamento dos casos, da busca dos contatos, e a expectativa de uma vacina, que aí muda todo o cenário, e aí o Covid passa a ser mais uma das doenças transmissíveis que temos vacina, vai entrar no calendário nacional, e as nossas medidas de precaução, quando tivermos um caso, serão também com o uso da vacina. Mas o que eu quero deixar claro é que já temos o nosso plano de retomada, estruturado certinho de como vamos fazer quando tivermos surtos, como serão as ações, o tipo de exames que estaremos acompanhando. A Secretaria adquiriu agora, por ata de preço, uma quantidade maior de testes rápidos para distribuição também aos municípios. Esta parceria com a atenção primária e a Fiesc Corona Dados, né, que a Carmen apresentou muito bem, nos possibilita a rastreabilidade também de sintomas de síndrome respiratória aguda e já acendendo o sinal de alerta para o possível adoecimento pelo Covid. Então, nós estamos muito empenhados para preparar todo este trabalho da vigilância epidemiológica para um outro momento da transmissão, onde ela não é tão acentuada, continua o vírus circulando, mas nós estaremos monitorando e tentando fazer com que não voltemos à escalada anterior. Diariamente, diariamente é um pouco de exagero, mas com muita frequência, estamos mudando aqui as nossas bases de conhecimento, porque são publicados artigos, são publicados relatos, são publicadas informações novas em relação ao comportamento da doença, a um conhecimento maior dela, né? E todos esses cuidados hoje é a preocupação da vigilância em saúde, a orientação da Secretaria de Estado para que nós estejamos preparados para este outro momento. Então, eu me coloco à disposição, caso haja interesse, de disponibilizar também esse documento da retomada, disponibilizar mais informações. A matriz de risco está sendo atualizada, deve rodar amanhã. Estamos fazendo a atualização dos indicadores, de modo que as dimensões agora nos sirvam mais de alerta e não de mais foco na questão de leitos hospitalares, mas do alerta de mudanças do estágio pandêmico, para que nós possamos agir pontualmente e cercar ali os casos. Então, estamos finalizando testes para rodar a matriz amanhã e já apresentar o cenário do Estado
com esta movimentação de uma menor transmissibilidade. Obrigada. Obrigado, Raquel. Queria registrar também a presença do Robson Marinho Nobre, que é chefe da seção de gestão de convênios de Santa Catarina e superintendente substituto, nesse ato representando o senhor Sérgio Rogério Mendes Ribeiro, superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina. Seja bem-vindo. Gilberto Escuciato, que é coordenador da Comissão de Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde. Seja bem-vindo e com a palavra, Gilberto. Bom dia, Sareta. É importante essa relação do controle social, né, do Conselho com essa casa, a gestão. Então, é importante aos deputados, né? Eu conheço alguns deputados pessoalmente. Tenho o deputado Ismael, que a gente tem um contato, né, por causa do próprio conselho que eu presido aqui no município. Eu sou de Campos Novos, né? Eu presido o Conselho Municipal de Saúde do Campos Novos também, e do Conselho Municipal Antidrogas, e também sou do Conselho Estadual, né, da mesa diretora, e fui Conselho Nacional. A importância desse momento o que a gente entende com dinheiro, né? Então, eu faço uma pergunta a todos, eu sempre reforço a pergunta. Quem usou o SUS hoje? Gostaria que ele levantasse a mão quem usou o SUS hoje, só para a gente entender um pouco, né? Então, assim, as pessoas ainda não sabem que nós usamos o SUS de manhã, de tarde e de noite, né? Com a vigilância, com a imunização, está aí a Covid para vocês verem. Então, por isso a importância do SUS, por isso a importância, né, dos recursos para a saúde, né, e a gestão da saúde. Então, a gente clama que a Secretaria consiga, né, com a demanda da Assembleia, com a demanda do controle social, nos 15%, mesmo que foi revogada a lei, né, porque agora vai, né, as demandas que vão aparecer o ano que vem, reprimida. Então, a importância é a gente ter esse recurso. Também aos deputados, né, independente da agremiação partidária, que intervenham com seus partidos, lá com o teto dos gastos, agora vai ser tirado 35 bilhões de saúde para o ano que vem. Então, imagina, a Covid está aí, nós temos todas as demandas reprimidas, a cirurgia eletiva, tudo isso para o ano que vem e para os outros anos. Então, eu peço encarecidamente, senhores deputados, porque o SUS salva vidas, sim, recurso salva vidas, sim. Precisamos de recurso, né? Porque as pessoas entendendo, para construir o plano estadual de saúde, nós fizemos conferência em todos os municípios de Santa Catarina. E foi feita a conferência estadual. Então, a gente fez um plano baseado no território de Santa Catarina, com a presença dos conselhos municipais de saúde fazendo suas conferências municipais. Então, foi feita as conferências, disseram o que nós precisávamos para Santa Catarina. O plano estadual, para vocês verem a importância desse plano. Esse plano foi feito dialogado com as conferências de saúde. Então, para vocês terem ideia, o plano estadual, né, foi dialogado com as conferências. Veja a força política dos municípios para construir um plano. E o relatório de gestão que nós fizemos agora do ano passado, o Conselho aprovou por sua unanimidade. Veja o trabalho, né, e ressaltar o trabalho técnico dessa equipe. Também nós fizemos, deputado, o senhor participou, nós estamos fazendo reuniões Mobiliza SUS Covid-19 com os Conselhos Municipais de Saúde. Então, nós deu 170 a primeira vez, né? Então, a segunda deu 100 e poucos, a outra agora na terceira. Então, é importante, nós estamos com a educação para saber o retorno das aulas, a preocupação da volta às aulas segura, né? Porque a imprensa vem falando, sempre tem, e os interesses, cada um tem que defender seus interesses. Nós temos que discutir os espaços, então a importância disso. Então, reforço, precisamos de dinheiro, né, recursos, precisamos que o senhor se empenhe, né, essa casa, essa comissão, os deputados, converse com os seus partidos, converse com os seus deputados e senadores, que precisamos manter os recursos para o ano que vem. Imagine toda essa demanda para o ano que vem, sem recurso, quantas vidas nós vamos perder. Já perdemos muitas vidas, né? Então,
Muito obrigado, Sarita, né? E a importância de a gente ter esse espaço. Agradeço a todos. Claro, com certeza. Nós que agradecemos, Gilberto, pelas suas colocações muito bem lembradas aí. O pós-pandemia, Senhor presidente, um pela grande ordem. desafio que está sendo colocado. Sim, eu tenho para falar agora deputado Vicente Caro Preso, mas pergunta pela ordem, deputada Ada De Luca, pela ordem, qual a questão? Eu quero fazer uma colocação ao conselheiro senhor Gilberto, né, que ele conte sempre com essa deputada, porque se não fosse o SUS, pobre do nosso povo, tá? Então, eu sou uma eterna e serei sempre uma eterna, com mandato ou sem mandato, uma eterna defensora do SUS. E a tal história, recursos, sim. Agora que o Conselho vigie bem também para onde vão esses recursos, né, Carmen? E parabéns para a Carmen também, que é essa guerreira que eu conheço há muitos e muitos anos. Tá? Era essa a minha colocação. Certo, senhor Gilberto? O senhor tem toda a razão. Obrigado, deputada Ada. Lembrando que o SUS fez aí 30 anos, né? E nesses 30 anos eu também não tenho dúvida do que foi a importância, do que é a importância, e agora na pandemia, mais do que nunca, isso ficou claro. Com a palavra, deputado Vicente Caro Preso. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, deputada Ada. Eu não sei se tem mais algum deputado. O coronel Mocelin está presente. Enfim, a todos os... Hein? O Ismael? Deputado Ismael, Zé Milton. Zé Milton. Então está recheado de pessoas, né, de dirigentes da saúde, o que muito me alegra, e também dirigentes de entidades da saúde. Ministério Público também. Saúdo efusivamente aí pelo esforço que tem feito. Bom, gente, ontem eu participei de uma reunião do GRAC, é o Grupo de Respostas de Ações Coordenadas, que funciona lá na Defesa Civil. Uma reunião para que a gente pudesse avaliar os resultados que estão sendo obtidos no Estado, a evolução da doença e também uma pausa para reflexão a respeito dessa situação que, hoje em dia, faz com que o Estado esteja se diferenciando dos demais do país. Se isso caminhasse em direção vamos dizer assim, ao encerramento da pandemia, seria ótimo, né? Mas as coisas não funcionam assim. Alguns locais, alguns países já tiveram que refazer as contas, alguns estados do país já estão com 85% de ocupação dos leitos de UTI, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Manaus, enfim, quando é soltada a coleira, o pessoal corre, e corre justamente para aquelas coisas que eles não estão tendo, no momento, condições de fazer, que é se abraçar, que é se juntar, enfim, todas as atividades que fazem com que haja um aumento do número de pessoas contaminadas e que desenvolvam a doença, e alguns que possam necessitar de tratamento intensivo, que nos preocupa. Então, assim, não se está dando agora, no momento, e eu acho ser crucial, duas coisas. A primeira é o alerta por parte da saúde, para não que se afrouxe demais as medidas, principalmente em direção ao cidadão comum, para que ele mantenha os cuidados básicos. E segundo, é o governo, através dos seus agentes públicos, mas principalmente a SECOM, ser parceiraça nesse momento, explicando essa nova fase que se espera aí, infelizmente, de aumento do número de casos, que é impossível não aumentar com festas com 1.000 pessoas junto, é impossível estádios de futebol cheios, não dá para imaginar uma coisa dessa. E o problema todo está numa coisa chamada fiscalização. Quem que vai fiscalizar isso tudo? É a polícia?
É o Ministério Público? É o bombeiro? Nós temos que definir completamente bem e fazer uma rede de informações para ser rápido e evitar com que nós tenhamos um revés nas próximas semanas, nos próximos meses. Né? Porque, assim, eu vou contar para vocês a minha experiência. Pessoa física, não é nem pessoa jurídica. A pessoa física é de não ter mais paciência com quase nada. É um estado de ansiedade que as pessoas, eu como médico atendo 2 vezes por semana, vejo pessoas inúmeras com síndrome do pânico, com ansiedade, outros realmente negando a doença, querendo ir para o estouro, fazer festa e se aglomerar, tomar café, enfim, né? Botar tudo aquilo que eles não fizeram já há mais de 6 meses. Então, nós temos que ter muita calma agora, profissionalismo extremo, mas nós temos que ter meios de fiscalizar. Acho que é isso que tem que ser feito. Eu ontem também não esqueci de, mais uma vez, parabenizar o pessoal da linha de frente de coordenação da área da saúde, que é o que fez a diferença no país. Nós temos que ver que alguns erros, alguns graves foram cometidos, principalmente no início, mas o conjunto da obra é muito bom, porque aí estão os números, essas coisas não mentem. Então, parabéns ao pessoal, e nós, que somos agentes públicos, com uma reverberação muito grande do que a gente fala, como deputados, como senadores, deputados federais, enfim, todo o pessoal da política e também as pessoas ligadas ao SUS que colaborem com esse espírito. É lógico, isso tem que ser avaliado, mas para mim, assim, eu estou muito, muito certo de que essas 3 coisas que eu pontuei, elas têm que ser levadas a sério. Sério. Caso contrário, a gente vai estar aqui pensando eventualmente em hospital de campanha, hospital de não sei o quê, um empurrando para o outro, porque Lages não tem vaga, vai empurrar para Rio do Sul não tem vaga, vai empurrar para Criciúma, e assim aquela barbaridade vai começar de novo. Tá? Então era isso, um alerta esse, parabéns de novo à saúde, né? Nos últimos anos aí, eu falo pelo Milton, Zé Milton Schaeffer, olha quanta coisa boa aconteceu, política hospitalar, né? Nós evoluímos muito, nós nos diferenciamos de outros estados. E a medicina social nossa está forte, forte como nunca. É o nosso esteio, vamos dar treinamento de vez em quando para esse pessoal e os resultados virão. O que não pode é começar a avacalhar e perder referência. Né? Se alguma coisa que funcionou aqui foram as referências, foram o modus operandi que o COIS banca, muitas vezes, de uma maneira enérgica, né? Impedindo com que se estoure a boiada. Não é assim, tem que botar juízo na cabeça para a gente gastar menos dinheiro e obter mais resultados. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Carlo Preso. Vejo quem está pedindo a palavra, a Raquel. Isso, a Raquel, né? Não sei se o Luciano também pediu, Luciano, mas a Raquel está com a palavra. Então, sobre a fala do deputado, realmente, deputada, a fiscalização é fundamental. Nós liberamos diversas atividades sobre regramentos, estamos publicando portarias agora vinculando as faixas de risco, todas elas com regramentos. A gente nunca satisfaz todo mundo, principalmente o setor que está sendo regrado sempre acha que estamos exagerando, se compara com um e com outro, mas o que nós deixamos muito claro, deputado, e precisamos sim do apoio da Assembleia, dos senhores deputados que representam as suas regiões, de que esta fiscalização no dia a dia, ela se dá com os agentes municipais de vigilância sanitária, com o apoio da vigilância estadual, através das suas equipes macro-regionais, da própria equipe central dentro do possível, que é uma equipe menor, com as forças policiais,
que nós temos uma portaria do primeiro momento do COIS, né, delegando à Polícia Civil Militar, Corpo de Bombeiros Militar, também o poder de Polícia Sanitária, apoio do Ministério Público. Temos recebido inúmeras denúncias e assim nós estamos atuando nesse momento sobre as denúncias. A dificuldade, deputado, no momento que a gente libera com o regramento, as pessoas entenderem que a pandemia não passou. Quando publicamos a matriz de risco a semana passada, que nenhuma das nossas regiões estava no nível vermelho, as pessoas enxergaram cor-de-rosa, né? E a gente conversando com pessoas que não são da área, na rua, taxista, e isso e aquilo, o que dizem é que bom, a pandemia passou. Então, uma grande campanha de comunicação, né? A própria Assembleia pode nos auxiliar também esclarecendo, a comunicação tem feito isso, informando, orientando as pessoas, a pandemia não passou. E se a atitude de cada um de nós, como cidadão, não mudar, a gente não internalizar os alertas que estamos recebendo, as orientações que estamos recebendo, a gente volta a um estado de altíssima transmissão que prejudica a todos. O que nós temos dito a cada segmento da atividade econômica que é liberado é que se as regras não forem cumpridas ao pé da letra, o estágio posterior será pior do que o anterior, porque nós passamos por um momento de muito mais complicação, a economia para de novo e ninguém quer isso, né? Então, a responsabilização, quando nós dizemos a um determinado segmento que ele só retorna quando as regiões estiverem em azul, há uma gritaria geral, um exagero da nossa parte, então nós precisamos do apoio político também disso aí, né? O apoio dos senhores deputados, da compreensão que não é possível liberar tudo simultaneamente, estamos muito cuidadosos nisso, até para que nós tenhamos a possibilidade de monitorar e de fiscalizar. E a ordem dada à vigilância sanitária é que esta fiscalização seja muito rigorosa, a Polícia Militar também, né, e aos outros órgãos que estão fiscalizando conosco. Encontrando descumprimento das regras, é interdição, não tem prazo para se adequar, porque isso foi muito negociado, né? Foi muito negociado. Ou cumpre-se ou não se cumpre, porque o não cumprimento põe em risco a vida de muitas pessoas. Então, é essa orientação que estamos passando, que estamos fazendo. Estamos muito atentos, sim, deputado, preocupados, sim, que caso as pessoas comecem a agir com grande irresponsabilidade, nós teremos um prejuízo geral e que ninguém quer isso, né? Então, a nossa responsabilidade de fiscalizar é muito grande. E assim, pedimos a compreensão dos senhores, pedimos que nos apoiem, porque todo o regramento liberado, a gente, antes de publicar, retorna ao setor que está sendo regulado, ouve a opinião deles, ouve a possibilidade de que aquilo é execuível ou não, porque eles é que conhecem detalhes de negócios e sabem, né, que estão sendo liberados com condições limitantes, sim. Então, eles têm que cumprir, não tem que dizer, não me dá um prazo. Não, ou faz como está sendo dado, ou então não tem condições de voltar. É assim que a gente está organizando. Obrigado, Raquel. Com a palavra, doutor Ramon Tartar. Obrigado, deputado Neudi. Cumprimentar aí os nossos nobres deputados, deputado Neudi, deputado Vicente, deputada Ada, deputado Coronel Mocelin, Ismael, também aí, o Zé Milton Schaeffer, e os representantes aí de conselho, promotoria de justiça e os nossos colegas superintendentes. Eu queria, minha fala é bastante rápida, só para dizer que diante desse cenário, hoje, nesse momento, nós temos uma taxa de ocupação ao redor de 35%. No global do estado de Santa Catarina, dos leitos de UTI estruturados para Covid, e hoje nós estamos em 35%. A única região que ainda apresenta ocupação superior a 50% é a região do norte e nordeste catarinense. De qualquer forma, diante deste cenário que esse movimento da população que a gente vê de um descuido ou uma negligência em relação à questão da pandemia, a recomendação por parte da nossa superintendência é que nós sejamos bastante previdentes, de forma que a gente não
desarticule o parque de leitos e equipamentos que foram estruturados na rede hospitalar do estado de Santa Catarina. Nós chegamos aí a estruturar mais de 700 leitos de UTI adulto exclusivos para a internação de pacientes graves, Covid, e agora a gente já encontra aí, com essa taxa de ocupação, bem mais de 400, chegando a quase 500 leitos disponíveis, vagos, né? O problema é que nós não nos sentimos seguros, eu acho que não é prudente a gente desarticular todo esse número de leitos. Então, para entender como que vai ser, como que a gente está estudando a possibilidade, até para retornar aí as cirurgias de maneira paulatina, com a necessidade que muitas cirurgias, vocês sabem, depende de reserva de leito de UTI. Então, também para isso, também porque existe alguma pressão por vagas de UTI, por outras doenças, outros agravos. A ideia é que, neste momento, parte destes equipamentos, eles sejam convertidos, mantidos e convertidos em UTI geral. Parte deles possam ser, inclusive, convertidos em UTI neonatal, que é também uma necessidade no estado de Santa Catarina. E um número bem menor, que realmente vai precisar ser desativado, por conta que são UTIs improvisadas, dentro de salas de recuperação anestésica, por exemplo, e aí para o serviço voltar a operar, a realizar as cirurgias, necessariamente ele precisa desarticular o equipamento de UTI. Mas isso é um número bastante pequeno de leitos de UTI que seriam reduzidos, né? Por outro lado, e aí uma última comunicação, a gente tem recebido, não só da imprensa, como de autoridades também, um questionamento do porquê que está demorando para retornar das eletivas. As eletivas, na verdade, cirurgias eletivas, elas estão ocorrendo, mas não, obviamente, a contento. Elas não estão ocorrendo a todo vapor, como ocorria outrora antes da pandemia, né? Até porque muitos hospitais eles estão nesse processo agora de reorganização dos espaços, né? Reorganização das equipes. Muitas equipes médicas, de enfermagem, foram inclusive contingenciadas para atendimento Covid. Então, está nesse momento agora, temporal, de reorganização dos hospitais para um reinício, né, uma retomada dos procedimentos eletivos que a gente teve aí. É verdade, não tem como inventar, com a suspensão dos procedimentos por esse período, a gente teve uma piora nos indicadores, né? A gente tem um aumento, a gente experimentou um aumento aí no número de pessoas que aguardam por procedimentos eletivos no Estado, e aí, a partir aí dos próximos meses, a gente precisa realmente retomar com força, vamos dizer assim, essa estratégia para que a gente possa melhorar estes indicadores, tá? Então, só para um entendimento de que o parque tecnológico, o parque de equipamentos dos hospitais, ele não deverá ser desarticulado, somente uma pequena parte dos equipamentos, e que o retorno das cirurgias, por diferentes motivos, ele ainda está ocorrendo, né? Mas ele não está 100% ainda. Okay? Muito obrigado. Obrigado, doutor Ramão. Até para lhe comunicar, antes dessa audiência pública, fizemos a reunião ordinária da Comissão de Saúde, e uma das preocupações foi exatamente com a questão dos leitos de UTI que estão vencendo o período, né, e que não estão sendo renovadas a habilitação. Citou-se, inclusive, aí, por exemplo, o caso de Gaspar e outros. Então, a comissão fez uma manifestação nesse sentido, vai fazer também por escrito, no sentido da busca da manutenção, mais ou menos nessa linha que o senhor estava colocando aí, mas há uma preocupação, sim, de que a gente possa manter essa estrutura. Eu tenho dito que a pandemia não tem nada de bom, né? Mas pelo menos que ela deixe aí esse legado de uma estrutura física de atendimento, porque o pós-pandemia é muito grande. A Raquel precisa sair um pouco, ok? A Simone permanece representando. Obrigado, Raquel, pela sua presença. Eu consulto se há ainda alguma outra manifestação a ser feita na presente audiência pública. Não tem outras inscrições. Se não houver, vou passar para a parte final do encerramento. Deputado Vicente, pois não.
Eu tenho estudado, tenho lido muita coisa a respeito das vacinas. Eu acho que está na hora de a gente fazer uma conversa com alguma referência nacional sobre vacina. Acho que seria interessante. Eu vou entrar em contato se essa for aprovado, essa ideia de nós fazermos aqui um debate e ouvirmos pelo menos 2 experts nacionais a respeito de vacina, o estágio e quando estarão disponíveis e que tipo estará disponível. E eu acho que é uma coisa que nós precisamos saber, porque rola muita notícia torta, muitas vezes na imprensa comum, e isso atrapalha demais aí a programação de todo mundo, né? Você sabe que quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente vê uma vacina, seja de onde for. Então, acho que seria interessante todo mundo se avisado, instruído, né? Informado, vamos dizer, com alto nível, de que como estão as coisas no Brasil em termos de vacina, disponibilização. Muito bem lembrado, doutor Vicente, acho que é muito importante isso, se Vossa Excelência puder fazer esses contatos e também no que dispuser da assessoria da comissão, e quem sabe já nas próximas reuniões que agendarmos, poderíamos já ter esse tema no debate. A Simone, que ficou representando então a Raquel. Simone, você está pedindo a palavra? Sim, deputado, eu agradeço aqui pela oportunidade de estar repassando. Deputado Vicente, só em consonância com o que o doutor falou, nós temos aqui uma equipe da área de vigilância em saúde acompanhando isso. A nossa ansiedade é grande em relação à chegada desta vacina, mas eu agradeço o seu oferecimento, acho muito importante, sim. Eu acho que, enquanto informação, o que abunda não redunda. Muito embora nós tenhamos a nossa equipe técnica acompanhando todo esse procedimento aí, e quando vai chegar, quando não vai chegar, ainda não temos nenhuma certeza, nenhuma data, né? Acho que toda a ajuda vinda da LESC é extremamente bem-vinda e conte com o nosso apoio. Eu acho que isso é extremamente importante. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Não há mais oradores. Deputado Ismael, por gentileza. Tentar ali, boa intervenção do deputado Vicente Caro Preso, nós já vimos levantar essa questão das vacinas, e recebi uma boa notícia essa semana, fui procurado por um grupo de amigos da Itália, na verdade ligados à Embaixada da Itália em Brasília, e eles têm interesse, eles estão desenvolvendo lá uma vacina, já está no estágio avançado na Itália, e teria interesse em fazer uma parceria com Santa Catarina. Então, acho que a comissão pode colocar também à disposição do governo italiano, já que temos mais, só eleitores, são 70 mil eleitores italianos aqui em Santa Catarina, né? Então, acho que a gente poderia unir o útil ao agradável e também avançar em escutar a proposta do governo italiano na perspectiva de uma vacina que está sendo desenvolvida lá em parceria com Santa Catarina. Você tem realmente essa questão da vacina é muito importante, como disse o deputado Vicente, né, independente de onde venha, do qual país, a nossa expectativa é que essas candidatas todas que estão já em fases mais adiantadas, todas elas, ou pelo menos algumas, efetivamente tenham um resultado bastante positivo, que seria um alívio. Deputado Vicente, Vossa Excelência ainda gostaria de se manifestar? Deputado Ismael, se o amigo puder me passar essa interface, né, eu vou fazer bolar algumas coisas no formato da reunião, né, para que ela não seja nem muito extensa e não tenha também muita gente, porque senão a qualidade cai, né? Nós temos que explorar algumas pessoas que detêm as informações e sugá-las, no bom sentido, para que a gente possa absorver alguma coisa. Então, eu precisaria, senhor presidente, é lógico, da Raquel eu tenho, ela poderia indicar alguém, né, que pudesse estar presente numa reunião dessa, virtual. Esse nome da Itália aí a gente podia estudar, se seria interessante. E também
eu estava pensando, no mínimo, no Instituto Butantan, que é a vacina mais perto de chegar, né? Talvez alguém do Instituto da Fiocruz, eu tenho bons contatos lá, então, que a gente podia ver um debate, participar e tal. Acho que é interessante, a gente combate muito fake news com isso e incentiva as pessoas a ficarem ansiosas pela vacina, né? E não ansiosas para sair por aí. Obrigado, doutor Vicente. Se puder realmente dar esses encaminhamentos, inclusive em nome da Comissão de Saúde, Vacinas, que é o nosso vice-presidente e é atuante, né, não só na comissão, no parlamento, mas também na sua prática do dia a dia. Não havendo mais inscrições, queremos agradecer mais uma vez à equipe da Secretaria de Estado da Saúde pela apresentação do relatório quadrimestral, agradecer a presença do Conselho Estadual de Saúde, em nome do Gilberto, de todos os demais membros, do Ministério Público Estadual, em nome do doutor Luciano, o Ministério Público Federal, em nome do doutor Cláudio, os deputados, a deputada, enfim, a imprensa que também acompanhou. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Está encerrada a presente audiência pública.